quebra o distanciamento. Nossa, então a hipnose é uma coisa natural, que está no dia a dia, está nas religiões, está na política, está na venda, está no relacionamento amoroso, está no filme. Então, quando ela começa a se lembrar e quebrar esses padrões, ela começa a entender que é um mecanismo natural da mente humana e que pode ser, se bem utilizado, para o bem, né? Para você ter maior gestão emocional, melhores pensamentos, melhores escolhas. Esse é o objetivo. E aí o fato da religião, vamos falar espiritualidade. Eu vejo hoje que tem muitas religiões, muitos segmentos que são contra a hipnose, dizem que não existe e tal, que sempre tem que ter um poder maior, mas eles usam. Mas eles usam. Mas vejo muitos religiosos buscando Sim. às vezes quando a gente olha, tem vários elementos ali, né? Muito. O tal do gatilho, do atalho mental, né? Uhum. Nossa, mas não é hipnose, mas tá muito parecido Muito isso, né? parecido, é. Como é que funciona essa relação da hipnose com religiões e a espiritualidade? Olha, interessante, né? Eu procuro não ser um cara radical. Eu convivi com professores de hipnose extremamente radicais, né? Tudo é hipnose, né? Tudo que parece espiritual é hipnose. Não, não é assim. Existe a espiritualidade, existe o mundo espiritual, existem curas, existem milagres, existe a fé. Mas a linha que divide fenômenos mentais do fenômenos espirituais é muito fina. Padre Quevedo foi um grande desmistificador disso, inclusive, né? De pessoas que diziam, que faziam, que aconteciam e que na verdade era um fenômeno da mente humana. Mas assim, só quem sente a espiritualidade sabe que ela existe, que é real, não é mesmo? Mas o materialista sempre vai encontrar uma forma de comprovar, não, mas isso é por conta disso, daquilo. O esotérico sempre vai buscar uma forma de falar, olha, eu vi no celular 1111, é um sinal do universo. Ele sempre vai buscar elementos para justificar aquilo que é a crença dele, certo? Então, não tem como tirar a hipnose das religiões. Não vou falar é errado ter hipnose na religião, porque faz parte do processo ritualístico. Tudo aquilo que tem ritualística, tudo aquilo que tem fechar os olhos e se conectar com algo maior, passa por um estado alterado de consciência. Olha só um médium. Um médium tem toda a sintomatologia do transe. Movimento REM, que é o Rapid Eye Movement das pálpebras, mãos geladas e úmidas, relaxamento do pescoço. Vários sintomas de hipnose acontecendo ali. Não significa que ele não esteja falando com o espírito. Não estou entrando nesse mérito, mas ele passa por um processo hipnótico, certo? Então faz parte. O problema é usar disso, assim, eu vou usar disso para manipular as pessoas, para conseguir o dinheiro delas, para conseguir mais ofertas. Isso é criminoso, não é mesmo? Mas a hipnose faz parte do surgimento e desenvolvimento das religiões e vai continuar fazendo parte, tá? Mas aí vem o grande ponto. Religiosidade é uma coisa e espiritualidade é outra, certo? A religiosidade é igual ao sistema de crenças. Espiritualidade é a sua conexão com a tua fé, com o teu Deus interior, com o que você chama e sente de espiritualidade. Tem pessoas altamente religiosas que têm baixa espiritualidade. Tem pessoas que são ateias e que são espirituosas. Não é mesmo? Então, não é uma coisa literalmente proporcional. Mas também tem religiosos espiritualistas, espirituais? Tem. Também tem ateus céticos, sem espiritualidade? Tem também. Então, eu vejo que assim, ó, como saber se uma pessoa é mais espiritualizada ou menos? Não é pelo que ela sabe ou pelo que ela acredita. Não é sobre isso. É sobre quem ela é, o que ela faz. Vou dar um exemplo. A pessoa tem muita raiva no coração, rancor, mágoa, dificuldade de perdoar. Egoísmo, individualismo, baixa espiritualidade. Uma pessoa que perdoa com facilidade, que tem um senso de humanidade, que ama a natureza, ama os animais, ama o ser humano, busca evolução, é humilde de coração, alta espiritualidade. Independe de onde essa pessoa atua. Se ela tem uma vida religiosa, disciplinada, se ela vai em igreja ou se ela não vai. Uma coisa que sempre me incomodou muito nos religiosos é a impressão de que ele está mais perto de Deus do que você. Não, eu vou te apresentar a Deus, porque Jesus vai habitar o seu coração, como se ele fosse um íntimo de Deus. Eu falo, cara, ele está comigo já. Não, mas você não tem vindo na igreja. Mas eu não preciso estar na igreja para me conectar, certo? O reino dos céus está dentro de vós. Ou seja, não é um local, é um estado de consciência.
Pode encontrar na igreja? Pode, mas eu posso encontrar fora da igreja, na natureza, com minha família, com meus filhos, com minha esposa, certo? Então, estou provocando aqui para quebrar crenças de verdade e para separar as coisas. Separar. Agora, quando a gente unifica conhecimento da mente, conhecimento de espiritualidade, elas podem andar lado a lado. Elas podem andar lado a lado. Porque olha que legal. Embora a programação neurolinguística não fala de espiritualidade, eu uso o PNL o tempo todo para me conectar com o que eu chamo de espiritualidade. Através dos meus sentidos, através das minhas palavras faladas, através das minhas orações, através da minha forma de captar o campo, da minha acuidade sensorial, certo? Então você vai se conectar como? Como entidade espiritual. Através do quê? Do seu sentir. Através do quê? Das suas palavras. Através do quê? Dos seus ouvidos. Através do quê? Da sua sensação. Você vai usar a PNL de uma forma ou de outra para se conectar com isso. E você falou sobre transe, né? Desde sempre, eu sempre fui médium, então tenho esse lugar de fala também, sensitivo, sempre estive envolvido com esses aspectos voltados mais para a espiritualidade, para o esotérico, né? Sim. E por esse motivo eu fui estudar também a hipnose, fui estudar psicanálise, fui estudar a PNL, por quê? Porque eu falei, eu preciso também entender sobre esses outros aspectos. E o que você falou é super interessante, porque é complementar. Quando você pega um médium antigo, por exemplo, que nunca viu nada sobre hipnose, que é chamado de transe mediúnico. Transe mediúnico. Ele não explica como ele tem aquele transe, não tem uma explicação, ele não consegue colocar isso de uma forma palpável, aterrar aquilo. Mas quando você estuda a hipnose, a neurociência, você vê que tem um blend ali. Você consegue ver o que está acontecendo no cérebro dele, o que está ativando, o que não está ativando. Está tudo conectado, né? Para você ter algum tipo de conexão, você precisou do seu cérebro, você precisou da sua mente, do seu corpo, e fenômenos estão acontecendo ali, certo? Você está tendo ativação de glândula pineal, você está tendo redução da vascularização, neurovascularização do córtex pré-frontal, você está ativando o sistema mesolímbico, então várias coisas estão acontecendo no cérebro. Olha que legal, o neurocientista, ele não vai chegar para você e falar assim, Rafael, comprovamos que quando você ora, Deus escuta e te responde. Ele não consegue comprovar Deus, porque Deus é incognoscível, ou seja, é impossível de compreender a sua magnitude. Mas ele consegue comprovar que o cérebro da pessoa que ora é mais saudável do que da pessoa que não ora. Ele consegue ver a melhoria cerebral dos padrões neurais da pessoa que está orando. Então ele fala, a neurociência fala, orar é saudável e cientificamente comprovado. Entende? Então o neurocientista ele vai estudar o fim, não o início, não o meio. Ele vai estudar o que aconteceu no cérebro. É interessante porque não é a pessoa que Deus vai ficar agradado com aquela pessoa, é a pessoa que se melhora, né? As pessoas têm uma questão de tipo, Deus vai gostar se eu orar. Não, porque é o todo, nós estamos falando de um todo, né? Sim. E aí que elas caem nesse problema de... Eu vejo isso até no lance da religião que você falou, que chega a ser um potente gatilho hipnótico da pessoa achar que não vai encontrar Jesus se não estiver sentado naquela fileira recebendo uma palavra de alguém que está ali à frente. É dogma, crença, não é mesmo? Então, a neurociência hoje, ela, por mais que as pessoas acham que a neurociência ela é muito fechada, existe uma série de artigos sobre fé, cura, oração, milagres. Eu tenho um evento chamado Encontro com Naves, que eu trago só artigos sobre espiritualidade. A neurociência tem olhado para isso, mas claro, ela não pode fazer afirmações, ela não vai chamar de Deus, ela vai chamar assim, olha, descobriu o vácuo quântico, o negócio que tem em todos os lugares, né? Ela não vai chamar de Deus, ela não vai trazer um aspecto religioso, ela não vai chamar de espírito, ela vai falar psique. Olha só, não existe prova cabal, cientificamente comprovada, que o cérebro produz o pensamento. Todo mundo acha, né? O cérebro que produz o pensamento. As teorias materialistas reducionistas acham que a consciência é um produto do cérebro. Mas existe uma leva de neurocientistas que falam que é o contrário. Não existe cérebro sem consciência. Quando você tem os equipamentos ali que vão mensurar as ondas neurais, como o eletroencefalograma, os equipamentos de neuroimagem, eles vão captar os efeitos no cérebro, nunca o que dá ânima para aquilo. Então, há teorias de que o cérebro é um receptáculo, ele está recebendo frequência, igual um rádio. O rádio, ele não cria música,
ele capta ondas e transforma aquilo em som e você escuta a música, certo? Então esse é um grande debate na neurociência. Será que nós produzimos o nosso pensamento ou nós estamos captando um pensamento de algo maior que está sendo transmitido para nós? Certo? E de verdade, você pode pesquisar, pode jogar aí no chat GPT. Existem provas cabais de que o cérebro produz o pensamento? Não, não existe. Existem evidências, mas não existem provas. Então aí você tem duas linhas de cientistas, os cientistas mais materialistas e os cientistas mais espiritualistas que estudam a consciência, que é a área que eu estou estudando e me graduando mais. Cada área da neurociência estuda uma parte, estou estudando essa parte da espiritualidade. Então você tem Amit Goswami, você tem Bruce Lipton, você tem Greg Braden, você tem Rupert Sheldrake. No Brasil, Sérgio Felipe de Oliveira, que inclusive eu sou professor convidado das especializações dele também, que é o maior especialista em glândula pineal, acredito que do mundo. Já convidei para vir aqui. Amigo pessoal, feito o convite. Posso articular. Que é um grande cientista que estuda glândula pineal. Então, essa ideia de que a neurociência ela é materialista depende. Existem duas vertentes. Existem discussões filosóficas, né? Que você vai para a parte ontológica, né? Na ontologia, que é a parte da filosofia que estuda a natureza do ser, né? Então existem debates filosóficos sobre o que é a consciência, né? O nosso cérebro é consciência ou ele é um produto da consciência? E a neurociência já dá um nome para isso, que é a metacognição, ou metaplasticidade, partindo do princípio que você não é a sua mente. Certo? Você não é o seu... Você tem um cérebro, você tem uma mente, que é como se fosse o software desse cérebro, mas você é algo que está acima disso. Você é um ser que dá ânima a tudo isso. Você é um ser que é o observador que mora dentro de ti. E a meta, tudo que é meta está acima, é uma metaconsciência. Por exemplo, a música lá que não saía da nossa cabeça. Aquela música, uma parte minha percebeu outra parte. Não foi a minha mente que percebeu a minha mente. Foi algo acima disso. Só que se a gente fala espírito, a neurociência, ela não usa esse termo, que remete à religião. É a metaconsciência, é a metacognição, ou seja, que é o ser que habita dentro de ti. A neurociência, ela comprova o efeito, não a causa. Ela não comprova o que dá ânima, o que dá vida, o que movimenta tudo isso. Ela só mostra o efeito, não a causa. E a causa, entre nós, é a consciência. Para mim, não faz sentido mais estudar a espiritualidade se não for para estudar a consciência, se não for para estudar o campo. Porque só a partir disso, fenômenos que eram tidos como místicos se tornam possíveis. Como é que é possível uma visão remota? Como é que é possível uma viagem astral? Porque existe um campo, existe uma realidade não local. Certo? Então você consegue comprovar que a distância é só um parâmetro. Mas que no mundo quântico não tem distância, não tem separação. Aí você explica o porquê da telepatia, por exemplo. Aí desmistifica. As coisas só são místicas quando não tem explicação. Quando você traz para o ambiente que realmente explica o funcionamento, desmistificou. Então é possível telepatia, é possível premonição, é possível a consciência se desdobrar para além do corpo. E o próprio Allan Kardec, na época que ele começou a codificação do espiritismo, ele era profundamente científico, né? Exatamente. Profundamente racional. E o que dá uma certa credibilidade a mais para esse estudo é essa condição dele, porque ele era totalmente cético. Então, claro, ainda existem pessoas que são totalmente céticas, mas é de se pensar. Se um cara totalmente cético, de repente, conseguiu transpor essa barreira, outras pessoas podem começar também. E ainda falando nessa questão desse universo de espiritualidade, você tocou no ponto de regressão. Uhum. E eu vejo hoje muitas pessoas buscando a regressão não para resolver questões de uma vida atual, mas elas querem fazer uma ponte, por exemplo, de regressão de vidas passadas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa abordagem, sobre esse método, os principais riscos, as recomendações, para que uma pessoa que tem interesse possa abrir um pouco a mente em relação a isso. Bom, sempre que a gente fala de vida passada, é polêmico, é teórico, porque bate nas crenças religiosas de cada um, certo? Eu mudei a minha concepção sobre isso, eu vou trazer a minha opinião, não com o objetivo de quebrar a crença das pessoas, mas de convidar a um novo pensamento.
Quando você estuda física quântica profundamente, e Bashar fala muito sobre isso também, tudo acontece no aqui e no agora. Então não é que tem um passado. Quando eu penso em vida passada, eu já estou pensando em linearidade do tempo. Existem várias versões do presente. São várias realidades paralelas e todas acontecem no aqui e no agora. Então não é que não existe uma vida passada, é que na verdade tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Quando eu faço uma regressão, não importa se é para a infância ou para o que você chama de vida passada, eu não estou indo ao passado, eu estou acessando uma interpretação disso que está acontecendo onde? No agora. Mas, por o exercício ser extremamente metafórico e lúdico, você tem a impressão de que você regrediu ao passado e aquilo se torna tão real como você está aqui comigo me ouvindo, certo? Então, quando eu faço uma regressão, eu não faço uma regressão para ver, vamos abrir aqui o que aconteceu lá atrás, numa suposta vida. Eu não faço isso porque a gente pode abrir muitas pastas catárticas ou que a gente não tem autorização para isso. Eu sempre busco a causa emocional do que a pessoa chama de problema ou de sintoma. 90% dos casos vai na infância, volta na infância. Mas já tive pessoas de fazer regressão e falar assim, onde você tá? A pessoa fala, Itália, 1437. E aí, você vai fazer o quê? Não, a gente vai lidar com aquilo. Aí, se existiu ou não? Não sei. Isso é metáfora ou realidade? Não sei. Mas eu vou tratar o que ela achou. E o melhor vai resolver. Ela vai voltar ressignificada. Então, respeito muito os hipnoterapeutas que trabalham com terapia de vidas passadas, mas eu mudaria o nome, eu chamaria de terapias de vidas paralelas. Na PNL, a gente usa a linha do tempo, que vem da terapia da linha do tempo, de Ted James, que foi um dos alunos dos criadores da PNL, onde nessa linha do tempo a gente pode acessar memórias passadas ou criar projeções de futuro. E a gente pode abrir bifurcações nessa linha. A pessoa fala assim, putz, será que eu continuo casado ou não? Vamos abrir uma ponte ao futuro aqui e vamos avançar no tempo e ver como é que você se sente quando você continua casado com essa pessoa daqui 5 anos. Abre essa realidade paralela, entra nela. Como é que você se sente aqui? Como você tá feliz aqui? Agora volta. Imagina que você largou dela. Projeta aqui para a esquerda, vai para essa linha aqui, essa realidade paralela. Como é que você se sente aqui? Aí a hora que volta pro presente, ela fala, nossa, eu me senti muito bem aqui do que ali. Ali eu me senti mal, frustrado, aqui eu me senti bem. Ou seja, todas as realidades estão disponíveis aqui no agora e por frequência a gente pode conectar com elas, como se fossem portais. Mas elas acontecem no presente. Aliás, na atemporalidade. Porque na física quântica não tem passado, não tem futuro, não tem matéria, não tem distância, não tem nem o outro. É tudo uma única onda que coabita tudo isso. Então são realidades, são frequências, oitavas e oitavas e oitavas frequenciais. Espero ter contribuído para as pessoas mudarem um pouquinho o pensamento